As artes plásticas anteriores aos anos 60 no Brasil prefigurou-se em larga medida nos debates intelectuais e artísticos sobre o nacional e o popular em diversas formas de arte. A ideia principal era de que a cultura do povo, em sua expressão mais autêntica, estava envolta às suas origens rurais mais tradicionais, manifestadas na figura do camponês, do homem simples ou do trabalhador do campo. Outras versões podiam ainda incluir a figura do senhor de terras. Porém, ao mesmo tempo, surgia a modernização e urbanização que contrapunha essa imagem do trabalhador rural. O operário emergia como uma nova manifestação representativa do Brasil. No meio internacional, a arte estava se contrapondo aos meios tradicionais. No Brasil, pós-golpe civil-militar, vários são os grupos identificados com a busca de novos experimentos, num afrontamento direto aos meios mais tradicionais da arte. Ainda mais se considerarmos que, na maioria dos artistas brasileiros, a procura por novos objetos na arte implicava, sobretudo, uma tomada de posição crítica frente à situação política do país. No meio das artes plásticas, grupos discutem sobre o que seria arte e a não-arte. A arte concreta e o neoconcretismo estão em convergência. Enquanto uma quer uma arte concreta, geométrica e exata, o outro propõe o oposto. Esse é um período de embate cultural bastante acirrado, no que se refere à disputa entre a arte engajada, ou dita social, e a arte experimental, tida como elitista. Vai ficar claro a posição de se pensar a cultura brasileira em termos de um novo conceito de arte, orientado pelo sentido de uma prática artística vinculada ao contexto da vida e cultura em comum das massas, de modo a satisfazer as exigências de uma ação cultural capaz de estabelecer um envolvimento mais imediato entre artista e público. Com relação à abertura à participação do público, em que o artista passa a recusar o sentido tradicional da ideia de artista e de obra de arte, podemos traduzi-la noutro processo, o da desmaterialização do objeto. O que essas vanguardas se propunham era não impor ao público ideias prontas, acabadas. Tratava-se de propor novas buscas, novas descobertas e invenções de objetos, no sentido da criação de um mundo orientado para a experimentação, onde o público faria parte dessa criação, nela intervindo direta ou indiretamente. Dentre os jovens artistas brasileiros contemporâneos ligados às tendências neofigurativas, há um forte sentimento de realismo implicado nas tentativas de inserção social da arte, no estabelecimento de novas formas de interação com o público e com as demais formas de arte, o cinema novo, a música popular e o teatro. Mediados pelo experimental, procedimentos relacionados a questões políticas e comportamentais da época estão na ordem do dia. Sexualidade, meios de comunicação de massa, futebol, aglomeração desordenada do espaço urbano, ditadura militar, movimento estudantil, entre outros. Hélio Oiticica foi um artista cuja produção se destaca pelo caráter experimental e inovador. Seus experimentos, que pressupõem uma ativa participação do público, são, em grande parte, acompanhados de elaborações teóricas junto com a presença de textos, comentários e poemas. O ensaio de Oiticica, Esquema Geral da Nova Objetividade, publicado em 1967, é um testemunho de sua posição favorável tanto a uma prática artística de natureza mais pluralista quanto à política de resistência e expansão do conceito de anti-arte. Oiticica ainda destaca como são necessárias as novas formulações de arte, e diz: pretendo estender o princípio de apropriação às coisas do mundo com o que me deparo nas ruas, nos terrenos baldios, nos campos, no mundo ambiente, enfim, coisas que não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o público à participação. Seria isso um golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte e etc., e ao próprio conceito de exposição. Ou nós o modificamos ou continuamos na mesma. Museu é o mundo, é a experiência cotidiana. Seus projetos e realizações também dialogavam com outras manifestações artísticas, como no caso da obra A Tropicália, um ambiente labiríntico composto de associados a plantas, areia, araras, poemas objetos, capas de parangolé e um aparelho de televisão.
As produções tropicalistas compartilham o experimentalismo característico das vanguardas com um tom de crítica social. Em todas elas, a mesma tentativa de superar as dicotomias arte e vida e arte anti-arte. Em outubro de 1964, Cara de Cavalo, amigo de Oiticica, acusado de matar um policial, foi uma das primeiras vítimas do Esquadrão da Morte Carioca. Tal fato levou o artista a elaborar o Bólide B-33, como forma de homenagem. Uma caixa-poema que trazia a imagem do Cara de Cavalo morto, a mesma que estampara as capas de jornais, com a mensagem: "Aqui está e ficará, contemplai seu silêncio heróico". Esta obra é marcante no movimento chamado de marginalia ou cultura marginal, que passou a fazer parte do debate cultural brasileiro a partir do final de 1968, durando até meados da década de 70. O artista foi acusado de fazer apologia ao crime. A marginalidade é considerada uma forma de transgressão dos valores conservadores e burgueses, identificados com o regime militar, aliado à idealização do mundo do crime, como um mundo produzido pelas contradições da sociedade. Lygia Clark é uma das fundadoras do grupo Frente, em 1954, e dedicou-se ao estudo do espaço e da materialidade do ritmo e às novas tendências da arte concreta no início dos anos 50. Clark explora a linguagem geométrica na superfície pictórica de seus quadros, percebendo a moldura como parte integrante da pintura. A radicalidade com que explora as potencialidades expressivas dos planos leva a desdobrá-los. Em 1960, Os Bichos, obras constituídas por placas de metal polido unidas por dobradiças, permitem que o público as articulem. As obras são inovadoras, encorajam a manipulação do espectador, que, conjugada à dinâmica da própria peça, resulta em novas configurações. Em 1963, começa a realizar os trepantes, formados por recortes espiralados em metal ou em borracha. Outra obra, Caminhando, de 1964, está presente uma fita de Moebius, em papel, que o espectador começará a cortar com tesouras para não terminar jamais. Caminhando faz do transcorrer, do percurso, um fenômeno palpável, dispõe o infinito nas mãos de quem decide brincar com ela. Onde está a obra? Não está na fita, tampouco nas tesouras, mas no presente, expandindo daquele que executa a experiência proposta pelo artista. A obra é, antes de qualquer coisa, a ação do participante. A obra de Clark, nesse aspecto, é profundamente subversiva, política e anticapitalista, pois só tem valor de uso, mas é um uso particular estético, isto é, com o para quê inserido nele mesmo. Um uso sem uso, ou o maior dos usos possíveis por estar contido nos seus próprios limites. Já Canibalismo e Baba Antropofágica, ambos de 1973, aludem a rituais arcaicos de canibalismo, compreendido como processo de absorção e de ressignificação do outro. A ideia de interação com a obra, o ambiente e as pessoas que a cercam segue também nas obras Máscara Sensorial, Camisa de Força e Arquiteturas Biológicas. Por fim, temos Cildo Meirelles, um artista que possui uma obra extensa e consolidada e é considerado um dos mais importantes artistas brasileiros da contemporaneidade. Suas obras apresentam a intenção de promover um forte apelo sensorial, com a influência da arte conceitual e da arte concreta, e são marcadas pela efemeridade, as particularidades brasileiras, o peso da dependência econômica dentro da economia internacional e a violência dentro do período da ditadura civil-militar. Iniciou seus estudos em 63, na Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília. Em 67, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde desenvolve a série Espaços Virtuais, e em 68 criaria os trabalhos Volumes Virtuais. Após a promulgação do AI-5, em 1968, Cildo Meirelles destacou-se por uma série de propostas políticas e socialmente críticas, como, por exemplo, seu trabalho em carimbo em notas de um cruzeiro, Quem Matou Herzog, de 1975. Uma mensagem explícita, ainda que anônima, de sua visão da arte enquanto meio de democratização da informação e da sociedade,
motivo pelo qual costumava gravar em seus trabalhos deste período a frase: "A reprodução dessa peça é livre e aberta a toda e qualquer pessoa". É também neste mesmo período que o artista elabora seu projeto Inserções em Circuitos Ideológicos, que consistia em gravar nas garrafas retornáveis de Coca-Cola informações, opiniões críticas a fim de devolvê-las à circulação. A produção de Cildo Meireles reafirma seu compromisso com o público, e não com o mercado de arte. Seu trabalho simboliza o máximo grau atingido pela relação aberta entre linguagem e interação.